Agora sim. Arlindo, seja bem-vindo. Por favor, apagar os aparelhos que estão interferindo de telefonia ou de TV, que possam estar atrapalhando com o som a reunião. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Arlindo. Como é que você vai, nobre irmão do Rotary Clube Lagoa? Poderoso e bonitão Arlindo. É isso aí. Tudo bom? Tá sem... Sua voz sumiu, irmão. Liga o microfone. Parabéns pela iniciativa, excelente. Obrigado, irmão. Eu divulguei no meu clube lá. Obrigado. Obrigada, Arlindo. Minha presidente, é um prazer estar contigo. Obrigada. Ai, Vamos iniciar, mestra. 8 horas. bem, vamos dar início. É uma pena que esteja um número tão pequeno, mas vamos começar. Ingrid, por favor, vamos saudar o pavilhão nacional ao soar do sino. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço muito a presença de todos. Essa reunião foi uma reunião pensada assim de última hora e espero que acrescente e divirta os companheiros que estão presentes. É um tema que vem sendo muito manifestado ultimamente, o etarismo, né? O que é o envelhecer, o- os preconceitos com o etarismo. Então, é um assunto que está em voga e eu acho que a gente podia conversar a respeito disso, que é um tema muito presente no universo do Rotary, que é uma entidade maravilhosa, mas que vem envelhecendo, né? E, consequentemente, vem perdendo um pouco força e brilho, né? Então, eu acho que é um assunto que nós devemos conversar a respeito. Bem, eu queria dar só uma informação a respeito do resultado do bazar que nós realizamos lá no Yacht Club na semana passada. Foi muito bom, não foi tão bom quanto o de Natal, né? Porque foi realizado na véspera de um feriado, com os cariocas fugindo do show da Lady Gaga. Então, a cidade ficou um pouco mais vazia, consequentemente afetou o nosso bazar. Mas, ainda assim, foi muito bom o resultado, os expositores ficaram muito felizes, nos elogiando muito pela organização, pelo carinho com que organizamos o evento para eles, né? Eu vou chamar agora o companheiro Cândido para fazer a secretaria, a breve secretaria. Pode falar, Cândido. E o Bom, protocolo da noite também, né? O serviço de protocolo. na tribuna virtual, o companheiro associado representativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Vesper, José Clândido, classificação Medicina Militar. Nesta noite estaremos fazendo esse trabalho sobre uma avaliação de um filme para que nós pensemos e analisemos a nossa vida, nossas peripécias pelo mundo do nosso tempo vivido e ver o que a gente pode discutir e tirar disso um brainstorm bastante saudável. Na verdade, como diretor de protocolo e também como secretaria, eu gostaria de parabenizar inicialmente a nossa presidente Patrícia Magluta, que é a responsável direta pela realização do Bazar. Esse foi o 7ª edição do Bazar lá no Yacht Clube do Rio de Janeiro. Os resultados, apesar de um movimento não ter sido tão significativo como o do Natal,
mas as pessoas que expuseram estavam muito felizes. Algumas pessoas tiveram lucros que realmente aferiram superioridade ao período de dezembro. Tá? E é assim, às vezes um vende mais, outro não vende tanto, de acordo com aquele material que é trazido e exposto. Né? Aí gosto não se discute. Então, eu queria parabenizar, porque o Bazar é um trabalho bastante dinâmico. Patrícia fica um longo tempo confirmando quem não vem, quem vem, porque é uma confusão. Tem gente que vai na última hora, diz que não vai. É uma coisa bastante intensa. Foram quase 40 expositores. E o trabalho de montar a parte elétrica, a luz, e toda essa dinâmica. E o futuro desse dinheiro que é reservado para o iate, para o Vesper, é investido em ações sociais. Na verdade, esse dinheiro que a Patrícia fará exposição dentro em breve, ele vem para nossos processos de trabalhos sociais, tá certo? Como é o brechó, e é muito gratificante, porque é trabalhoso, ela então trabalha demais, mas a gente faz um dinheirinho bastante significativo. E nós temos algumas metas que vale a pena falar, para que todos possam acompanhar conosco, que é, por exemplo, o Instituto Conselheiro Macedo Soares tem uma quadra de futebol, onde as meninas é uma quadra que não tem o mesmo tamanho das quadras regulares, mas as meninas brincam, jogam, dançam ali. E ela está toda mal acabada, porque a pintura está toda ruim. E nós vamos, então, arrumar rachaduras com uma cola epóxi e fazer a pintura da quadra para deixar essa quadra bonita para as meninas. É um trabalho que apoia o esporte, e apoia o esporte, apoia a saúde, apoia a educação. E educando uma menina, a gente educa uma família, não é verdade? Também temos em andamento com a possibilidade de construir um galinheiro em Queimados, Cabo Sul, ali com o pastor Jefferson, no projeto Resgatar, onde nós temos 38 dependentes químicos. Então, a ideia de fazer um galinheiro é para que se tenha ali as matrizes e possa ter uma quantidade de ovo, que é um alimento fantástico, albumina, alimenta bem essa galera, o resto se arranja por lá e por aqui, tá bom? Vamos ter algumas reuniões bastante expressivas nas próximas terças-feiras, todas muito importantes. Eu vou pedir à Patrícia para elencar as pessoas que estarão conosco na próxima e até a última, que é o Coronel de Polícia Militar, o Biratã. Vai vir dia 27 de maio. E essa reunião, diferente das outras que vão ser virtuais, a reunião do dia 27 de maio vai ser presencial, começando 19 horas no Clube Germânia, porque é uma reunião que fala sobre segurança e vai unir o Rotary Club, dois irmãos, o Rotary Club Leblon Gávea, e estamos abertos para que outros clubes possam se juntar a nós, Evaristo, se quiser convidar o Rio Maravilha, para que vocês venham e façam essa reunião conjunta, para que nós agreguemos um volume maior, porque é um tema importante. O Coronel Biratã já foi comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro e é irmão da grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro, e é uma pessoa muito atuante, junto com o Marcos Lavorato. Ele tem um trabalho de defesa de etnia, um trabalho fortíssimo junto ao governador do Estado, ao prefeito, e também junto à presidência da República. Com a palavra, nossa presidente Patrícia Magluta. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Mais tarde eu farei a estatística. Obrigado. Obrigada, Cândido. Bem, vamos começar a brincadeira, mas na próxima terça-feira nós teremos uma palestra com o advogado Neremias Gueiros, que é um advogado especializado em direito digital. E ele vai vir falando sobre direito de imagem, voz e autoria. Então, acho que vai ser bem interessante. Isso é na próxima terça. Bem, a brincadeira hoje é passar um vídeo que é de um TED Talk falando sobre a idade, etarismo, envelhecimento. Talvez seja um pouco focado no envelhecimento feminino, mas eu acho que vai ser interessante para todos. Então, é um videozinho de 10 minutos, e aí depois a brincadeira vai ser que cada um diga o que entende, o que acha que é, em que momento se fica velho, né? Então, essa vai ser a brincadeira. Então,
Ingrid, você pode passar o vídeo para nós? Eu peço que todos fechem seus microfones e vamos assistir esse vídeo. A cada 21 segundos, uma pessoa completa 50 anos no Brasil. País ainda onde é considerado deselegante ou falta de educação perguntar a idade para uma mulher. Somos mais de 55 milhões de pessoas acima de 50 anos, segundo o IBGE. E segundo a ONU, pela primeira vez na história do mundo, temos mais avós do que netos. Sem dúvida nenhuma, a ciência e a tecnologia impactam diretamente para o crescimento exponencial da longevidade. Agora, gente, como é que a gente vai lidar com a velhice? Se a velhice, ela é ligada, ela tem, a coligação dela é com a teimosia, a inabilidade digital, a falta de atenção, de memória, de raciocínio, o velho é menos capaz, o velho é triste, o velho é feio. O velho no Brasil é xingamento. Vai dizer que vocês nunca ouviram alguém no trânsito ou na fila do banco dizendo só podia ser um velho, atrapalhando todo mundo. Por outro lado, a juventude é exaltada como sinônimo de beleza, capacidade, potência, sucesso, saúde. Pois é, esses conceitos do velho estão tão arraigados na gente que quando a gente passa dos 50 anos é muito comum a gente ouvir o seguinte: nossa, tá com 53 anos, tá tão bem, né? Nem parece. Não parece por quê? Como é que eu tinha que estar? Caindo aos pedaços, me arrastando, sem energia? Ou a gente ainda ouve, olha ela, ainda sai para dançar, ainda usa minissaia. O ainda é de doer. Por que uma mulher de 50, 60, 70 anos não pode usar a roupa que bem entender e sair para dançar? E fazer o que bem quiser. Gente, uma pessoa com mais de 50, 60 anos está no seu ápice. Ela está mais sábia, mais experiente, mais capaz. E a sua inteligência emocional está no pico, segundo uma pesquisa da Universidade de Berkeley. Só que é exatamente nesse momento que o mercado de trabalho espelha essa pessoa. Segundo o Senai, apenas 18% dos trabalhadores na indústria no Brasil têm mais de 50 anos. E se nós formos para as áreas de tecnologia, inovação e criatividade, pasmem, esse número cai para 5%. Agora eu vou falar uma coisa que é ainda pior. E chega em nós, mulheres. A combinação entre o etarismo e o machismo fazem uma cobrança social muito maior em relação à nossa aparência física das mulheres. Eu vou explicar por quê. Vou dar uns exemplos bobos, mas que funcionam. Um homem grisalho, nossa, que charmoso, bacana, né? Uma mulher grisalha, uau, que desleixada, que velha. Um homem cheio de rugas, marcas de expressão, linhas. Puxa, que cara vivido, experiente, gato. Uma mulher na mesma condição física. Puxa vida, que desleixada, velha. Por que não vai cuidar dessa pele? Vai fazer um botox. Pois é, o Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas por ano. A pressão que a mulher sofre ao passar dos 40 anos é gigante. E a gente corre atrás da juventude a qualquer preço. Dissociar a beleza da juventude é urgente. A gente precisa começar a ver beleza num cabelo branco, numa ruga. Eu vou contar rapidamente meu primeiro impacto com o etarismo. Eu tinha 42 anos e como jornalista e produtora audiovisual, eu criei uma série de TV chamada Fashion Truck, onde eu e minha parceira viajávamos pelas capitais do Brasil com um caminhão cheio de roupas para ajudar as pessoas a se vestirem na rua. Um canal internacional se interessou e comprou a ideia. Aí o contrato foi para Los Angeles, foi, voltou, chegou na hora de assinar o contrato, eles disseram, a gente quer muito, essa ideia é incrível, mas não pode ser vocês são muito velhas. O canal só trabalha com mulheres até 30 anos. Vocês podem imaginar, meu mundo derreteu. Bom, não vendi o projeto não saiu, por quê? Se não era comigo, não seria com ninguém.
Vou falar uma coisa muito séria para vocês. O etarismo é o único preconceito que você vai ter com você mesmo no futuro. Não importa a sua raça, seu gênero, sua religião, é o único preconceito que você vai ter, a não ser que você morra. Mas como nós vamos continuar vivendo e muito, e aliás, consumindo muito, vocês já ouviram falar na economia prateada? A economia prateada é a terceira maior economia do mundo. E só no Brasil, esse mercado movimenta cerca de 2 trilhões de reais. E a faixa de pessoas com mais de 50 anos é a que mais cresce. Agora, mesmo assim, os 50 a mais são invisíveis ao mercado publicitário? Opa, se somos! Vocês já viram alguma mulher madura fazendo comercial de creme para uma mulher madura? Não, vai ter uma menina de 20 anos. Né? E a denominação dos cremes? Anti-aging, anti-envelhecimento. Você entra numa farmácia para comprar um creme, eles estão lá gritando na tua cara, não envelheça, não envelheça. É proibido envelhecer, anti-aging, anti-envelhecimento. Gente, por que a indústria da beleza não usa o termo pró-aging? Né? Pró-envelhecimento. Até porque, sinto muito em dizer, mas não há creme que vá parar o tempo. Nós, mulheres, estamos protagonizando um movimento muito interessante hoje nas redes sociais e na vida, no nosso estilo de vida. São as ageless, sem idade, as perennials, perenes ao tempo. A gente compreendeu que nós somos potentes, apesar dos 50 a mais, somos sexys, somos capazes, a idade não nos limita, nós não temos prazo de validade. Mulher não tem prazo de validade. E é isso que eu falo todo dia para milhares de mulheres no meu Instagram. Inclusive, o meu lema é envelhecendo sem pirar. Agora, para piorar ainda a situação da mulher, tem a menopausa, que só atinge a nós, é claro. Primeiro marco do envelhecimento feminino, quando paramos de produzir os hormônios femininos. Lá pelos 50 anos, ela vem, 5 anos antes começa o climatério ou perimenopausa, que é o que antecede a menopausa. Menopausa é o nome que se dá para a última menstruação, tá? O que vem antes é perimenopausa e o que vem depois é pós-menopausa. Nesse período, nós sentimos mais de 50 sintomas. Os calorões é nada. A gente entra em depressão, a gente fica com ansiedade, a gente tem baixa libido, a gente tem insônia, a gente fica nervosa, a gente fica ansiosa, a gente não tem energia. É um troço, é um turbilhão, é uma loucura. E a gente passa por tudo isso em silêncio. Porque se é proibido envelhecer, como é que eu vou dizer que eu estou na menopausa? E aí o que acontece? Não tem médicos capacitados, na rede pública não tem nada, não tem médicos e não tem medicamento adequado. E na rede privada tem pouquíssimos médicos para nos atender nesse período. Então eu peço a vocês que se tiverem alguma colega no trabalho, na menopausa, acolham essa mulher. Nunca façam brincadeira, piadinha sobre um calorão ou uma oscilação de humor. Mas eu quero terminar essa conversa de uma forma muito otimista com vocês, tá? Vocês já ouviram falar na teoria da curva da felicidade? Ou a teoria em U? Essa teoria ela faz um U assim, ó. Essa teoria é do professor David Blanchflower, que realizou uma pesquisa em 134 países e chegou à seguinte conclusão. Na infância, quando a gente está lá em cima do U, nós somos otimistas por natureza. Na adolescência, a gente já baixou um pouquinho, nutrimos sonhos para o futuro e criamos expectativas, que nem sempre se cumprem, né? Daí lá, aos 30, 40 anos, a gente está quase lá embaixo, a gente está super sobrecarregado, né? A vida é corrida, lá pelos 40 e pouco, nós lidamos com muitas tarefas, ter ou não ter filhos, se temos como educá-los, casar ou descasar, divórcio, casa, família, estamos lidando com as nossas próprias frustrações e ainda estamos correndo atrás daquilo que planejamos, mas não realizamos. Estamos lá embaixo. Aí que vem a boa notícia. Lá pelos 48, 50 anos, vem uma virada de chave. E aí a gente começa a subir essa curva de novo. Sabe por quê? Porque a gente se deu conta que a gente já viveu mais tempo do que tem para viver. E a gente tem urgência em ser feliz. A gente entendeu que a gente pode dizer não. A gente entendeu que a gente pode ligar um botão de um F, que eu não posso dizer o que é um palavrão, a qualquer momento que alguém nos encher o saco.
a gente faz melhores escolhas. A gente não perde mais tempo com o que não nos interessa. E a gente pode recomeçar a qualquer momento. A gente pode fazer transição de carreira. A gente pode descasar e casar de novo. A gente pode ficar sozinha. A gente pode fazer o que a gente bem entender. Olha só, gente, sair do ponto mais baixo da curva da felicidade e recuperar a mesma vitalidade e positividade que tínhamos lá na infância e na adolescência, pode ser maravilhoso. Então, quero terminar dizendo o seguinte: se a cada 21 segundos uma pessoa completa 50 anos no Brasil, é muito possível que daqui para frente nós vamos ter muito mais pessoas felizes. Muito obrigada. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. E agora eu vou começar a brincadeira e vou dizer o que que eu acho que é começar a ser velha, né? Depois eu quero que todo mundo se manifeste, né? Bem, para mim, ao nascer, a gente já começa a envelhecer, né? A gente já começa a envelhecer. Mas envelhecer, para mim, tá? É abrir os olhos de manhã e não ter um objetivo. Você acordar e não saber o que vai fazer, não ter o que fazer, né? Isso, para mim, é envelhecer. E, e chegar à conclusão também do processo de envelhecimento, para mim, é chegar à conclusão que tem coisas que eu não posso mais fazer nesta vida, né? Eu, pessoalmente, gostaria muito de fazer é, alguma coisa equestre, né? Com cavalos, salto, essas coisas com cavalo. Mas já cheguei à conclusão que não será nessa vida, vai ter que ficar para uma próxima. E isso é um sinal de aceitação do meu envelhecimento, né? Mas eu acho que o fundamental é ter objetivo. E essa é uma das coisas que Rotary me dá, né? Objetivo. Então, eu acordo de manhã pensando que eu tenho milhões de coisas para fazer, né? Então, para mim, é por aí. Vamos ouvir os outros? Vamos. Posso falar? Pode, Heloísa, sua vez. Eu concordo plenamente com você. Envelhecer é você não ter objetivo. Você mesma se botar nessa situação, às vezes sabendo por preguiça, né, vamos dizer assim, e às vezes não sabendo por uma doença, que já são outros 500. Mas quando você tem a capacidade de discernimento, você tem essa análise, você pode fazer essa análise. Eu não estou aqui para viver sem nada de útil para fazer, não é? E é você ter objetivo, é ter um Rotary, ter um trabalho, ter uma ocupação, porque você não pode deixar a mente envelhecer. O físico, sim, que não tem como não fazer, é a vida, né? Mas a mente é imprescindível estar em trabalho. Esse é o meu ponto de Perfeito. vista. Também concordo. Neide, dá a sua opinião aí, Neide Brilho. O que que você acha? Tem que abrir seu microfone. Aqui. Abriu. O que que é para Ah, você envelhecer? tá difícil na hora que eu já cheguei num caminho aqui, que já estou beirando os 100 anos, aí fica difícil, né? Eu acho que eu Por não isso, tenho muito objetivo hoje, não. Meu objetivo é acordar, ver que eu estou viva, primeiro que tudo, depois eu me preparo e vejo o meu dia a dia. Se eu tenho uma reunião de Rotary que me interessa, como eu estou aqui nessa, eu vou lá e participo. Se eu acho que não vai acrescentar nada, eu não participo. Aí eu pego a minha
minha acompanhante, que eu estou na cadeira de rodas ainda, né? Mas eu já ando, e vou para a praia. Eu estou Então, falando para alguém ou não estou falando para ninguém? estamos te Ah, ouvindo. tá. Então, Aí eu você vou tem para a seus praia, tomo objetivos. sol. Você tem seus objetivos, está perfeito. Pois é, Tá? mas esse meu objetivo varia. Se eu não puder realizar ele, eu não fico infeliz, entendeu? Não me sinto, por que que eu não consegui? Eu não faço essa pergunta para mim. Eu acho que talvez o segredo seja esse, a gente não se questionar muito. Eu Uma não sei boa. se eu estou falando de mais ou de menos, mas eu acho que tem tanta gente aí para falar. Não, mas eu Você gostei vai de te gostar. ouvir. Gostei de te ouvir. A Raia também gostaria de falar. Raia, Então, Boa noite a todos. Eu discordo, Patrícia, de você em muita coisa. Eu acho que, enquanto se é jovem, a vida é maravilhosa. E o envelhecimento eu acho uma coisa muito ruim, muito triste. Eu me questiono muito, eu estou nessa fase. Eu sou muito ativa, continuo muito ativa. Meu dia, eu cheguei a hora que eu liguei para entrar na live, foi a hora que eu entrei em casa. Eu tenho muita atividade, mas eu acho que quando a gente envelhece é um somatório de muita perda, assim, de saúde. Eu tenho muito problema de coluna, muito, e eu luto muito com isso. Isso me deixa assim muito arrasada, porque muita coisa eu já não posso mais fazer. Eu viajava muito, agora eu viajo muito pouco, porque realmente eu não alcanço aquilo que eu alcançava antes, né? A cabeça não, a cabeça está funcionando, eu escrevo, participo de antologia de várias academias, mas eu acho assim, o espelho para a pessoa que vai envelhecendo é o pior inimigo. Não devia ter espelho, eu acho, porque a gente se vê e vê muito rugas, perda. Você faz uma dieta danada, não emagrece, não emagrece, por mais que você faça dieta pura. Então, eu acho que o envelhecimento, olha, eu não posso reclamar. Eu tive uma perda grande fisicamente do meu marido para um infarto, isso um companheiro de 45 anos, médico. Isso mexeu muito com a parte de sentimentos e companheiro mesmo. Agora, eu vejo assim, eu perdi muitas amigas na pandemia, perda. Então, esse somatório, eu acho que deixa a gente, e a gente vive num país onde as pessoas que são velhas, são, como ela falou no início, eu não sei o nome da apresentadora que fez a apresentação, Patrícia. Patri- Patrícia, Patrícia Patrícia, Xará. Então, ela comentou, você não vê em outdoor propaganda de gente mais velha que consome, ela confirmou, são as pessoas que consomem muito medicação, produto de anti-age mesmo, eu sou uma delas, mas não adianta, né? Tem coisas que não adiantam. Então, eu acho que ninguém olha, por exemplo, eu antes, quando eu era mais nova, não tinha uma pessoa que não olhasse para mim, agora eu sou invisível, praticamente invisível. Então, isso tudo eu acho que dói muito, chegar nessa idade e ter que, sabe, eu acho que a gente não devia parar assim, tipo, embalsamado, bonito, e chegar seu dia, sua hora aí. Mas o medo do amanhã, isso aparece muito nessa idade. Então, eu fico atenta a muita coisa em relação ao envelhecimento. É um tema que a gente não tem quase geriatra, que deveria ter, né? A gente não tem. Então, para mim, eu acho que ainda eu não consigo assimilar, por mais que
me tratam de você, eu observo isso em loja, que geralmente tratam de senhora, não, as pessoas começam a conversar, me tratam de você, aí eu penso assim, poxa, não estou tão velha assim. Mas envelhecer eu acho que dói. É isso. Tá bom. A Marilene quer falar. Marilene, sua vez. Bo- Boa noite a todos. Para mim, envelhecer, eu não vou dizer que eu sou triste, porque eu agradeço por estar aqui até agora, né? Então, eu acho que quando a gente não envelhece, a gente pode ir no meio do caminho e ir embora. Então, envelhecer faz parte da vida. E cada um de nós que está aqui nessa vida, nós temos tarefas a cumprir. Então, quando você envelhece, você vai se dando conta de tudo que você já fez e de algumas tarefas que você tem que cumprir nesse passado, esse tempo. Então, para mim, o envelhecer me ensina a viver. E eu não sou infeliz por estar envelhecendo. Eu agradeço a Deus todo dia por essa missão que eu tenho, principalmente ser uma rotariana. Então, envelhecer para mim é ser feliz. Obrigada, Marilene. Dilma, fala você. Falou bem, muito bom. Oi. Olha, gente, eu concordo em parte com todo mundo. Estão ouvindo? Sim. Tá. Em parte com todo mundo. Envelhecer é ruim de se olhar no espelho? É. Envelhecer é não fazer o que você fazia em 1 hora, quando você tem mais idade, você faz em 4 horas. Tudo isso é envelhecer, entendeu? Se tem ruga, o envelhecimento é isso, é cabelo branco, é ruga, é dor lombar, é cirurgia disso, é cirurgia daquilo, é ter que usar um óculos. Isso faz parte da vida. Eu também eu concordo em dizer que eu não vivo infeliz por envelhecer. Muito pelo contrário, eu fico feliz em envelhecer, tá? Porque a gente fica mais madura, a gente fica mais atenta, a gente fica às vezes mais amorosa, a gente às vezes não dá tanta importância ao que dava quando era mais jovem, a gente fica mais simpática muitas das vezes, porque muita coisa já isso já não importa, porque a gente, além de envelhecer, nós também amadurecemos, né? Amadurecemos como falar, amadurecemos na convivência social, amadurecemos a nossa idade, a nossa educação, né? Então, tudo isso faz parte. Porque cai isso, cai aquilo, cai cabelo, cai olho, cai pescoço, cai barriga, cai tudo, gente. Para por aí, É Dilma. normal, faz parte da vida. Mas não é? Não cai mesmo. Calma aí, para aí. O teu cabelo é lindo, dona Neide, é lindo. Eu estou doida para deixar um cabelo assim, não consigo ainda. Porque o branco fica só É muito aqui, aqui, metida. aqui. Entendeu? Então, mas envelhecer é isso, é estar junto com as pessoas, é entender melhor as pessoas, né? Coisas que a gente não entende quando é jovem, que a gente não leva desaforo para casa, às vezes, quando é jovem. E a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo. Vai dizendo, não, deixa isso para lá, para que isso, para que brigar? Eu acho isso muito bom, eu acho muito positivo mesmo. Agora que o espelho é cruel, mas faz parte, gente, é assim mesmo. Graças a Deus, estamos envelhecendo e estamos aqui, né? Vários estão embaixo da terra e gostariam de estar aqui envelhecendo. E nós estamos aqui, felizes, alegres, cabelo branco ou não, ou preto, ou marrom, a cor que for. Cada um, eu acho assim, viva como você gosta. Você gosta de pintar o cabelo? Pinta. Você não gosta? Não pinta. Você gosta de fazer uma cirurgia para tirar a ruga? Faça. Não gosta? Não faça. É de cada um. Eu não recrimino quem faz e não recrimino quem não faz. Cada um faz o que acha que vai ficar feliz. Só isso. Isso é envelhecer para mim, né? Isso é envelhecer. É ter neto, é fazer comida para o neto de vez em quando, é fazer o aniversário do filho. É muito bom. É conviver com as pessoas de Rotary, que eu gosto muito. É isso, tudo isso faz parte, tá bom? É a minha opinião.
Muito bom. Obrigada, Dilma. Dilma. Agora eu quero ouvir uma opinião masculina. Cláudio Zing, você se incomoda de dar uma opinião? Fala aí, gostosão. Está fechado o microfone ainda, Cláudio. Eu estou dizendo, me chamar de gostosão nessa altura da minha vida é É mentiroso. uma coisa estimulante. É Eu mentiroso. só quero dizer que você mantém o respeito, assim, por favor. Assim. Olha, eu não quero dissertar muito sobre isso, não estou num momento bom. Eu escrevi no chat um pensamento que vem me ocorrendo muito frequentemente agora. Eu acho que o pior do envelhecimento não é morrer, é perder o outro. Uhum. Só isso. A falta do outro, né? Marcelo, dá sua opinião aí, Marcelo. Eu? Isso. O que é envelhecer para você? O que é ficar velho? Olha, eu, eu fui militar quase a minha vida toda, então, para mim, a pior dificuldade quando eu passei de 50 foi ver que muitas das coisas que eu fazia quando era mais novo, eu não faço mais, porque o meu corpo não aguenta mais. Então, isso para quem sempre praticou atividade física intensa, sempre competiu, isso para a gente chega a ser um desânimo às vezes, porque a gente tem que se preservar para não causar uma sequela mais grave no nosso corpo. E claro que existem alternativas, como algumas pessoas às vezes falam. Ah, você pode tomar um Pro-Whey, pode tomar isso, tomar aquilo outro, mas a gente não pode. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele tem órgãos dentro da gente que também envelheceram. Então a gente não pode potencializar, senão a gente causa um problema gravíssimo na nossa saúde. Então, assim, hoje a gente não pode nem usar alternativas para competir com os mais novos. E fica aquele saudosismo, né? Quando você também vê aqueles que foram seus recrutas, seus soldados, eles falaram, falando assim, estamos em casa, estamos indo para a reserva. Aí você fala, nossa, quanto tempo passou. Hoje mesmo eu estava na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória e passei por um companheiro meu que serviu comigo há décadas atrás. Falei, nossa, eu reconheci ele, mas sabe, deu aquele impacto, porque a imagem que eu tinha dele era muito mais novo. Então hoje eu vi ele realmente da forma real dele, né? Só conseguindo abrir. E nós homens, a gente não é vaidoso, a gente não se cuida muito. Então a gente deixa realmente transparecer a idade. Então, assim, eu estou vivendo cada dia que eu posso, porque a gente tem que aprender a aceitar as limitações. Claro que a gente não quer morrer, a gente quer viver, mas, assim, é diferente para cada um de nós. Cada um de nós tem uma acessibilidade, tem uma percepção diferente. Eu acho que eu tenho que agradecer, como a Neide falou, o fato da gente acordar e estar vivo. Eu acho que já é uma contrapartida muito boa, né? E também, assim, eu estou entrando agora em exames específicos que podem determinar minha vida daqui para frente, então eu já estou começando a ficar preocupado, né? Mas, assim, eu não ia falar para ninguém, mas já que você tocou no assunto, infelizmente eu não vou nem poder participar da conferência, porque realmente eu estou com a saúde um pouco debilitada, então vou ter que me resguardar. Mas, assim, é uma questão de preservação mesmo, mas acredito que vai dar tudo certo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Marcelo. Jussara, fala aí, o que você acha que é ficar velha? O que é envelhecer? Bom, boa noite. Já para começar, logo no início, eu acho que você caiu no formol, né? Porque você está ótima. Eu não sei o que você fez, que eu vi você, né, há 10 anos atrás, não sei, você é mais bonita agora.
Obrigada. corte de cabelo, tá, realmente tá. Calnoformol. Eu posso falar? Envelhecimento para mim é um M, entendeu? Eu não gosto de ter envelhecido, porque eu comecei a envelhecer, eu acho que muito tarde, acho que com 50 anos, 50 e poucos anos é que eu caí na real de que eu estava envelhecendo. Só que mesmo assim eu continuei num. Eu acho que eu entrei num. Não sei, eu olhava no espelho e me achava linda. E acho que foi quando eu me divorciei. Eu me olhava no espelho e me achava maravilhosa. Então tudo para mim estava bom. Mas quando teve a pandemia, quando houve a pandemia, eu vi que eu estava envelhecendo. E desde ali eu comecei a envelhecer. E envelhecer para mim é muito ruim. As pessoas podem aí, né, falar que é maravilhoso, para mim vai ser sempre ruim, porque fazer uma atividade física como musculação já fica difícil. Fazer uma luta, como eu sempre gostei, não dá mais, né? Então, não vou falar que é maravilhoso, não, porque para mim envelhecer não tem nada de bacana, nada de bom, né? Tá bom, José. Bem, agora eu vou pedir a opinião do Arlindo. Diz aí, Boa Arlindo, noite. nosso decano. Vai. Parabéns, presidente. Estou muito feliz por estar participando dessa reunião com essa temática. A propósito, eu venho fazendo um estudo. Eu passei por uma fase que todo mundo sabe, que é a perda da minha filha, e tive que repensar muito, muito. E estou fazendo uma pesquisa justamente sobre a questão do idoso. Quer dizer, se você olhar bem, a atividade econômica ela está sempre preocupada com os vários nichos da sociedade, mas não pensa no ser humano, no velho. O Japão, tudo bem, o Japão tem a política para idosos. Eu acho que deveria ser analisado como uma política de Estado, porque senão você fica a, a reboque de todo um processo de coitadinho, puxa vida. Eu me lembro, em 78, eu estava na Europa, eu fui à L'Oréal de Paris para uma demonstração, e chamou a atenção que as operárias eram tudo da faixa de 60, 70 anos para cima. Por quê? Porque tinha pouca mão de obra e era necessário utilizá-lo. Então, era bem utilizado. Então, imagine, se a gente olhar a parte da cognitividade, do conhecimento, dos companheiros e das companheiras que falaram aqui até agora, quantas ideias boas, quantas informação. Então, a parte cognitiva seria, digamos assim, a alavanca para repensar a questão da velhice. Por quê? Eu sou de 41. Em 41, o velho com 30 anos era velho. Qual o referencial para isso? Então, tem que se pensar bastante. Viu? Valeu, Arlindo. Obrigada. Eu quero depois fazer um comentário sobre isso que você falou. Mas agora eu vou pedir ao caçula daqui para se manifestar. Quem é o caçula? Quem é? Vai lá, abre aí o teu microfone, Iago. O caçula. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. O que Primeiro é é um envelhecer prazer para estar com você? vocês, né? Primeiro é um prazer estar com vocês, todos vocês aí. É um prazer ser o mais novo dessa live. O mais novo velho que está aqui. O pessoal fala que eu tenho espírito de velho, né? Mas não sou velho. Sou velho, acho que é uma palavra muito delicada. Eu acho que a palavra correta para isso seria pessoas experientes, né? Porque quando a idade ela chega, na realidade, o que a gente ganha é experiência, né? O amadurecimento. E eu acho que, assim, tem diversas vertentes nessa situação, né? Se você parar para analisar o que todo mundo falou aqui, é o que a companheira Dilma falou aí, que é, eu concordo um pouco com o que cada um disse. Só que hoje você tem a ciência muito avançada também, e você tem que fazer, eu acho que um planejamento a longo prazo, não a curto prazo, né? Então você tem toda uma sistemática de médicos que
evoluíram cientificamente, novos estudos científicos saíram também na questão da vitalidade do ser humano a longo prazo, né, depois dos 60. Você pode ver que tem várias pessoas aí com 70, 80 anos que estão com a pele, pô, melhor do que a minha, inclusive, né? Porque são pessoas que sempre ficaram se cuidando, dando uma atenção especial para o corpo, tendo atendimento médico, né? Você vê que as pessoas agora também, lá nos Estados Unidos, está tendo uma preocupação com isso, questão de alimentação. Então, assim, se você, obviamente, planejar o futuro, você vai ter uma velhice saudável, né? Você vai Perfeito. chegar a uma velhice saudável, né? Hoje você tem endocrinologista, você tem nutricionista, né? Você tem o personal trainer na academia para te orientar, para fazer um exercício correto para fortalecer o teu músculo, onde você está com dor na lombar, alguma coisa, aí fortalece o teu músculo da posterior para você tratar essa dor. Então, assim, hoje, na realidade, a gente tem que agradecer a tecnologia, né, o avanço da tecnologia, até por estarmos tendo essa reunião aqui online, e agradecer por ter essa oportunidade. Porque antigamente eu fico imaginando, imagina uma pessoa de 80 anos em 1970, que nem o companheiro Arlindo Silva estava dizendo aí, né? Você não tinha a inteligência artificial, você não tinha toda essa tecnologia de hoje, você não tinha a tecnologia nos hospitais para tratamento, os estudos que tem hoje para tratamento a longo prazo. Então, são várias vertentes, é, eu acho que é o seguinte: tudo na vida a gente planta para depois colher, né? A forma que a gente vai colher, às vezes, não é a forma que a gente quis plantar lá atrás, mas foi plantado lá atrás, a gente tem que colher dessa forma agora, não tem como voltar. A única coisa que tem que fazer é melhorar. O que que eu posso melhorar? O que que eu posso fazer a partir de agora? Vou sair daqui do ponto zero, hoje eu não estou fazendo nada, hoje eu tenho problema na coluna, tenho problema no pé, no joelho, etc. O que que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que é isso. O ponto principal é a partir do zero, que é o que você está agora, com todos os seus problemas, e procurar os profissionais para poder seguir, né, o resto da jornada com uma outra perspectiva. É isso. Obrigado aí, um abraço e um beijão a todos aí. É um prazer estar com vocês. Valeu, Iago, valeu. Ainda temos alguns aqui que vão se manifestar. Lavorato, dá a sua opinião aí. Olha, eu estou ouvindo todos. Claro, eu também concordo com todos, dependendo da perspectiva que cada um olha, né? Eu acho que assim, a gente fica velho quando para de sonhar. Parou de sonhar. Não sonha mais com nada. Aí você, literalmente, você parou. Agora, é que a gente, na minha visão, e olha que eu não estou tão novinho, né? 73, então eu acho que eu vejo o seguinte: tem que ter propósito, como uns já falaram aí. Qual é o propósito? Parei de sonhar, não tenho propósito. Assim, eu acho que se fosse Deus, o que é que você está fazendo aí? Né? A gente tem uma situação de, como ela disse, né, ali no tal, que ela disse que tem mais avós do que netos. Ora, a sociedade precisa mais dos avós do que os netos hoje. Do jeito que o conflito está mundial, aqui e em todos os lugares, quem tem experiência de ter vivido muito já, o suficiente, é que pode ajudar nessa teia, para que ela se acalme, ela não seja tão beligerante. É o que pode mais ajudar, com toda a experiência, na minha visão. Né? Então, assim, meu neto, de 16 anos, ele se acha velho, claro, ele está comparando com a criança. Então, depende do comparativo. É claro que a gente fisicamente passa. A gente tem uma durabilidade no mundo como tudo, né? Entra e sai. A gente tem que ser pragmático com isso. Agora, até enquanto, eu diria, o Criador permitir, vamos. É isso. Para mim, essa é a visão de continuidade enquanto permitir. Vamos ter, como a gente tem mesmo, uma série de questões que vão acontecendo, físicas, emocionais, mentais,
espirituais. É que a gente foca muito no físico, só o físico. E aí o resto é rebate, rebate, rebate. Na verdade, não, eu acho que a gente quer viver sempre os 30 anos, os 40, os 20. Não, já foi, já foi. Agora é outra história, né? É outra história. Então, e essa outra história, eu acho que a gente não pode parar de sonhar e, e parar de ter propósito. A partir daí, foi. Valeu, Lavorato, valeu. Bem, Zé temos a. Tem... Guilherme, presidente do Madureira. Ô, Cândido, eu vou deixar você para o final. Não, não, chama o presidente do Madureira. Tô olhando aqui o Guilherme, vou chamar o Guilherme. Dá sua opinião aí, Guilherme. Quando é que Mais a uma gente. vez, uma boa noite para todos. Eu fico de tudo que escutei Nossa, aqui Guilherme. com o melhor exemplo da noite. Lede Brilho, não pare não, porque senão te pegam. Depois de dobrar os 80 anos de idade, o que realmente você precisa ter, foi falado muito bem pelo Marco Vinícius, são os sonhos. E uma das coisas também que me faz ver que a idade está passando é ver que aquela relação de amigos que começaram comigo no ginásio, ainda temos reuniões de ginásio por aí afora, a maioria já foi embora. Mas, graças a Deus, a humanidade é tão perfeita que você consegue fazer novos amigos. E aí prevalece esse conhecimento que todos disseram, né, da experiência da vida, de poder entender um pouco melhor o ser humano, de poder realmente pensar que a vida pode ser melhor e fazer aquilo que o Rotary Club tenta fazer através do seu símbolo máximo desse período rotário, que é a magia. Então, é vivendo. Quando tiver que ir embora, que vá com tranquilidade e o restante vamos sorrir, vamos viver e vamos fazer, como disse a Dilma muito bem, sempre as dietas, 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 dietas e dietas. E vamos à vida. Nada dá mais. Obrigada, Guilherme, obrigada. Vladimir, quer dar sua opinião aí? Vai dar, ué. Aqui, está me ouvindo? Alô? Tá, estamos te ouvindo. Eu vou falar o que realmente eu sinto. Eu sinto que eu ainda sou adolescente. Eu tenho exatamente 18 anos de idade. Eu não estou de brincadeira. Eu não consigo me visualizar como um senhor de 56 anos, que nasceu no último ano da década de 60 do século do milênio passado. Então, eu não consigo me visualizar assim. Eu tenho planejamento de muita coisa ainda, por exemplo, se eu estou com 56, eu vou viver até 106, então ainda tem mais 50 pela frente. Então, a gente tem ainda mais uma segunda vida pela frente. É isso exatamente o que eu penso, eu estou sendo super transparente. Não consigo me visualizar como... Às vezes chega o senhor, uma vez eu estava lá em Caxias, aí caiu um livro assim no chão que eu estava lendo, a menina foi me ajudar, toma aqui, senhor. Eu falei, caramba, senhor... Não, senhor está lá em cima, está lá no céu. Obrigado, meu amor. Então, não adianta, eu consigo me visualizar dessa maneira. Meu filho está aqui do meu lado com 20 anos e eu estou aqui conversando coisa com ele do mundo dele. Então, essa é a minha visão. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Cada dia é uma nova vida. Amanhã vamos fazer uma caminhada para manter, como o Iago falou aí, no caso, tentar manter o corpo ainda funcionando, mas sempre pensando positivo, positividade acima de tudo. Essa é a minha ideia. E o Rotary é que dá muita positividade para a gente. Está aí o meu mestre, doutor Cândido, como exemplo, que sempre me deu ótimos puxões de orelha, como se eu fosse um adolescente, e eu aceito com todo carinho os puxões de orelha do meu mestre. Então, essa é a minha visão. Eu não consigo me visualizar com 56 anos de idade, e seria legal se todos tentassem ir por esse caminho que eu garanto que não irá se arrepender. Obrigada, Vladimir. Legal. Bem, Cândido, Beijo para agora é todos aí. você. Agora é você, Cândido. Doutora Iracema Pacífico está ainda na tribuna? Ah, não sei, ela está... Doutora Iracema?
Acho que ela não está, Cândido. Fale você. Tá apagada, né? Está de porta fechada. Ok. Bom, eu acho assim, né? O brainstorm é exatamente isso. Todos falaram. Na Oi, realidade, Cândido. Tô ouvindo você. então, você quer falar um pouquinho sobre o envelhecimento Sobre o assunto, eu saudável? Você é quero uma pessoa, falar o seguinte. ela é uma pessoa que Eu, acompanha sempre o Rotary eu Club me Vesper. eu estou envelhecendo, como todo mundo tem que envelhecer, tenho os ciclos que nós vamos passando pela vida, e o que me fortalece são os amigos, a família. Você tem que ter projetos de vida. Eu estou sempre projetando a minha vida. Eu vou fazer isso tal ano, vou fazer. Isso aí que estimula, entendeu? Doença aparece, mas você faz o tratamento. Você, por exemplo, já me atendeu várias vezes, né? Meu médico querido, ortopedista, né? Então, a vida é essa aí. Eu me sinto feliz de estar viva. E estou continuando trabalhando. Isso é importantíssimo. Envelhecer bem, ter atividade física, entendeu? Então, é isso aí. E muito obrigada a você e a Patrícia Magluso por esse evento maravilhoso. Eu adorei, entendeu? Essa é a minha opinião. Um beijo para todos aí. Tá bom? Obrigada, doutora Iracema. Obrigada. Beijo. Beijos. Agora é você, Cândido. Abre teu microfone. Tem que abrir seu microfone. Eu estava falando que todos estão com a razão. Se a gente for pontuar tudo que foi dito, tá? Vamos começar com a Patrícia, que disse que a gente envelhece logo que nasce. Perfeito. É exatamente isso. E aí a gente vai perceber que a coisa mais certa na vida e constante é a transformação. A gente vai se transformando pela idade, pelos períodos, de forma hormonal, e vai passando por períodos diversos. E nós temos que parar para pensar que o envelhecimento, antes de mais nada, é um presente. É um presente porque você pode chegar lá na frente com a sabedoria. A sabedoria que foi totalmente calcada em diversos mestres, diversos gênios, que pararam para ver coisas, pensar naquilo e passaram para você, e você já chega na sala de aula, no seu ensino médio, e já sabe que a energia que Newton lá, que o Einstein mostrou que a energia é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ele passou dezenas de anos para chegar àquela fórmula, e você recebe aquilo e absorve rapidamente, conduzindo você a um somatório de pensamentos, instruções que vão fazendo tua cabeça chegar nos níveis de intelectualidade que todos vocês aqui têm. Cada um com uma tendência, uma capacidade. A sorte de chegar nessa idade com sabedoria. Foi falado aí que é a sorte da gente ter amigos, da gente conquistar amizades que partiram para um outro lado. E aí entra Santo Agostinho e diz o seguinte: você tem uma prima que mora lá em Cuiabá. Você está vendo ela? Eu estou usando Cuiabá por minha conta. Você está vendo a prima? Não, você não está vendo a prima, mas a prima está lá em Cuiabá. Assim, aquelas pessoas que passam para algum lugar, você não vê mais, mas eles estão lá. Uma outra dimensão. E aí a espiritualidade, calcada na religiosidade, calcada na formação moral das instituições que lapidam e conduzem condutas humanitárias. Elas fortalecem e te transformam num homem forte, numa mulher poderosa. Esse poder é exatamente o que foi dito aí. Acreditar que a todo momento temos que sonhar, acreditar que nós temos a maior arma do mundo, que é o sorriso, a elegância de um abraço, um beijo, de estar ligado em projetos onde a gente consegue perceber pessoas com discrepâncias sociais, e você pode ir lá pontuar com um pequeno grão de areia na obra do patrão. Mas o patrão, ele abre as suas portas. Você começa a ver que quando você trabalhando na direção da caridade, dos movimentos altruístas, dos movimentos solidários, a tua vida dá certo, você é protegido, coisas ruins se afastam, você tem um magnetismo te protegendo, é nítido isso. Eu tenho certeza que todos os senhores e senhoras que estão aqui sabem que a vida de vocês só tem privilégios e bem-aventuranças.
bem-aventuranças calcadas na vida digna que vocês carregam. E aí Deus premia com a longevidade calcada com a sabedoria. Não é para qualquer mortal. E aí vem uma outra coisa chamada sorte. Às vezes a bala perdida interrompe o caminho de alguém. Mas talvez aquela pessoa fosse sofrer mais à frente com alguma coisa tão agressiva, violenta e dolorosa que o Senhor Destino tira para que ela não sofra tanto. Mas, É assim, Cândido, diz o que é envelhecer para você. envelhecer isso tudo, é continuar vivendo. Se você está vivo, é sinal que você está envelhecendo, sorte sua. E aí também falaram numa coisa fundamental. O mundo mudou, é preciso que nós acompanhemos a tecnologia, uns com mais capacidade ou outros, mas pelo menos tentar. Saber que aquela coisa de ficar parada não é legal. A gente sabe que há remédios, que hoje há cirurgias que te mantêm, tem quimioterapia que reverte câncer, tem gente com câncer que não morre mais de câncer porque a quimio e a rádio tiram. Isso é fantástico. É preciso sabedoria e entender que o mais importante de tudo não são remédios, não são doutores, não são condutas, é uma boa alimentação, foi dito aí, fantástico. Vidas saudáveis, acostumar a ver a montanha, o verde, o azul do céu, o mar, a cachoeira, o voar de uma borboleta. Quando você encontrar a magia, que foi dita aí, a magia dessas pequenas significações da natureza, você vai continuar envolvido na energia de Deus e ele vai jogar você para frente. Faça exercícios físicos, se alimente bem, tenha amigos, curta a vida, sorria, faça atividades altruístas, abrace seus amigos, conquiste novos amigos, novos amores, amores por sonhos que não podem acabar. Isso é uma velhice sadia para mim. Eu quero continuar vivo até quando Deus quiser. Eu trabalho para ele. Obrigada, Cândido. Obrigada, Cândido. Bem, olha, esse, como o Cândido falou, foi um brainstorm, né? Todo mundo cada um tem uma forma de ver, né? Eu queria trazer esse assunto, porque é um assunto que tá na mídia aí, tá todo mundo sentindo na carne isso, e eu acho que a gente tem que conversar isso, né? Tem que conversar. Eu vou dar a minha visão agora, é o seguinte: eu me sinto mais feliz hoje do que eu me sentia aos 20 anos. Sinceramente, eu me sinto mais feliz. Porque o que eu perdi, eu tive ganhos muito legais, né? Eu ganhei resiliência, paciência, ganhei amigos, ganhei uma família, né? Coisas que eu não tinha aos 20, né? E então eu me sinto mais feliz hoje. Tenho meus problemas? Tenho, mas o que eu ganhei hoje, eu acho que para mim é mais importante. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava num museu, no Uruguai, com a minha filha mais nova. Na ocasião, acho que ela estava com uns 16 anos. E ela virou para mim e falou assim: Mãe, engraçado. Era um museu assim de antiguidades. Ela falou assim: engraçado, mãe, as coisas nascem tecnologia, se tornam uma coisa corriqueira, depois elas viram cacareco, que ninguém quer, todo mundo jogando fora, e para no final ela virar uma antiguidade. E aí se dá o devido valor àquela peça. Tá? Então, assim, eu achei o raciocínio dela assim, muito interessante, né? Mas eu me sinto uma antiguidade. Nunca me senti um cacareco, tá? Então eu me sinto uma antiguidade, né? E uma coisa que eu falei que eu queria comentar, fazer o comentário do Arlindo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um filme chamado O Estagiário. Se vocês não tiveram a oportunidade, vejam, tá? Eu não me lembro do nome do ator agora, é um Com ator muito Robert De conhecido. Niro. Robert De Niro na Netflix. O Exatamente, Estagiário. Robert De Niro. Sensacional o Ô, filme. garoto Vale muito. bom, queria ter um filho igual a esse, cara. É um filme que eu acho que toda empresa hoje tinha que ter um estagiário como aquele, porque é uma empresa de marketing só com jovens. A liderança maior ali devia, não tinha 30, não tinha 30, tá? E cai ali um estagiário, né,
de entre 60 e 70 anos com a sua sabedoria. E é muito interessante, como que mescla ali o conhecimento do jovem, que domina todas as tecnologias modernas, e a sapiência e a experiência da idade, né? Então, um filme que vale a pena todo mundo ver. E tem a ver com isso que o Arlindo falou, né, Arlindo, que você falou na L'Oréal, do pessoal mais velho sendo aproveitado, né? Desculpa, a palavra não é nem velho. Pessoal com mais experiência, com mais vivência, sendo aproveitado. E eu soube também que tem uma área de telemarketing, de teleprompter, que negócio que estão começando a chamar o pessoal de mais idade para a redação, porque o pessoal jovem não está sabendo redigir, não tem vocabulário. O pessoal mais jovem está com pouco vocabulário. Então, eles estão chamando para alguns trabalhos, né, o pessoal com certa idade. Então, eu acho que a gente tem que batalhar para estar aí no mercado, não desistir, né, e sonhar que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, tirando andar a cavalo, que nem o outro falou, né, fazer algumas coisas que já não está dando mais para a gente. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer com a nossa experiência. Tá? Presidente, se me permite, posso só fazer uma observação aí? Diga. Hoje eu tenho 32 anos de idade, sou muito novo. Mas olha só, eu invejo vocês, juro por Deus, eu invejo vocês. Vocês viveram na melhor época que esse estado, que esse Brasil aqui teve. Eu fico vendo vídeo no YouTube do Rio de Janeiro antigo, sem aquela praia longa, água batendo ali perto do Copacabana Palace. Eu fico vendo vídeo da Barra da Tijuca, só mato. Né? Vocês viveram a melhor época que teve no Rio de Janeiro. Vocês viveram o Rio de Janeiro. Eu ando hoje no centro da cidade e fico olhando os prédios históricos, onde Marechal Deodoro da Fonseca morou, né? Eu fico vendo esses prédios e fico me imaginando naquela época, porque o meu sonho mesmo era ter vivido essa época de ouro do Rio de Janeiro. E hoje você vê que o estado do jeito que é hoje é uma porcaria comparado com o que vocês pegaram. Então, só para deixar essa observação, eu de 32 anos de idade e água, invejo muito vocês por terem vivido essa época. E parabéns aí que vocês pegaram a época de ouro do nosso país. Ah, mas eu vou discordar de você, Iago, porque eu acho que a melhor época que a gente vive é a que a gente está vivendo agora. Você está vivendo a melhor época, todas as épocas são maravilhosas, é só a gente saber aproveitar, entendeu? Como a sua filha vai dizer também que a época dela é a melhor. Tem tudo de bom, como também tem coisas ruins em todas as épocas, é só a gente saber aproveitar. Bem, e eu ouvi também uma frase que eu achei o máximo, que é o seguinte, e eu estou tentando levá-la para o meu dia a dia. Viva como se você fosse morrer, porque com certeza você vai, entendeu? Então, gente, vamos aproveitar todos os dias, vamos aproveitar Rotary, que Rotary é um ambiente que pode fazer a gente muito feliz, né? Eu acho que tem muita coisa boa para a gente fazer ainda. Não vamos desistir, não. Não vamos entregar os pontos, não, hein, Raia? Nada de entregar os pontos. Não, eu não entreguei os pontos, pelo contrário. Olha, essas 3 semanas agora, eu estive viajando com os netos de São Paulo, com a família, e do Rio, separei. Fui primeiro com o pessoal do Rio para Angra, depois fui tomar conta dos netos de São Paulo. Aí, olha que coisa boa. Sim, não posso negar isso nunca. A minha família é a coisa mais importante que eu tenho, é a coisa mais linda que existe. Sem brincadeira, eu penso assim. Mas eu achei muito importante o que você trouxe hoje aqui,
é muito importante a gente botar para fora o que a gente sente, porque junto a gente vai somando e vendo, olha, não exagera, é a questão da idade chega, a gente nasce, vive e morre, a finitude é uma questão, um ponto de interrogação, tudo isso soma. Mas eu acho muito importante a gente estar aqui discutindo e falando sinceramente sobre os sentimentos, porque há perda, há muitas perdas, entendeu? Agora, eu não fico lamentando e achei excelente essa ideia hoje aqui. É uma oportunidade que a gente tem de se abrir, é sempre importante, porque você soma sempre. Agora, o Igor, você nasceu velho, Igor. Iago, é Iago. Iago, Iago. Realmente a beleza que tem em música clássica, né? Ele falou certo, as belezas do Rio que não são cuidadas, sabe? É um absurdo isso, é um absurdo a gente não as músicas, né? O repertório, a questão da literatura, tudo isso é um somatório muito, muito importante, que a gente não Mas pode só esquecer. o jovem, Mas eu queria dar um alôzinho, por favor. é só o jovem ou aquele que tem espírito jovem que vai conseguir manter a beleza que o Iago vê, É exatamente isso. entendeu? Eu Porque posso uma parte? se eu entregar os pontos, e não cuidar dessa beleza que o Iago vê, essa beleza some e acaba. É verdade. Você pode ser velho em qualquer idade, você pode ser um jovem velho. Se você não acredita em si, se você se dedica a usar drogas para poder enxergar alegria ou sentir momentos de felicidade, você está envelhecido, cara. Então, a velhice tem também esse componente psicoemocional de como você quer ver e viver a vida. Se você vive a vida não acreditando em você, achando que tudo está ruim, que nada dá certo, você é uma pessoa sem sorte, porque é culpado porque eu não fui feliz, porque aquela pessoa atravessou o gato preto da minha frente, você vai ser um velho, porque você não acredita na vida na luz do sol. E você pode ter 100 anos, veja a Neide muito radiante e brilho, que ela é uma pessoa que ela é radiante. Eu sempre brinco, a Neide não é brilho, ela é um brilho radiante, ela está sempre feliz, o cabelo branco dela cada vez fica mais prateado, brilhante. É um ser iluminado, é uma pessoa que tem erros, teve defeitos, como todos nós, mas a virtude da Neide é sorrir. A virtude da Neide é estar conosco. Assim como Iracema Pacífico, que não é rotariana, mas ela não larga o véspera. A Pacífico, ela não larga o véspera e ela ajuda a gente nos brechós. Essa mulher, ela foi uma vez, deu um tilt na cabeça dela. Ela resolveu trocar todos os cristais da casa dela, coisa pouca. Ela chegou e esvaziou lá na loja do Véspera, em Madureira. A gente passou a ter taças de cristal de primeiríssima, porque ela comprou tudo de novo em outra linha. E ela não deu para outras pessoas, ela deu para nós por acreditar nos nossos trabalhos. Então, é uma pessoa que, para mim, estar do nosso lado é uma fonte de energia, de luz, assim como você, Neide. São pessoas de fonte de luz, assim como o Guilherme, com o cabelo branco dele, 80 anos, um coronel bombeiro, que muita gente salvou. Cândido, Só tem história bonita. O Vladimir quer fazer uma Então, parte. Deixa ele terminar. É isso aí. É isso aí. Então, Cândido, você dorme? Cândido, você dorme? Você dorme? Na árvore com alguns morcegos. Olha aí, Vladimir. Continua Dorme assim, não, ele me manda continua mensagem assim, 4 horas da Cândido. manhã. Fala, Vladimir. Ele não dorme, ele não dorme. Ele é um guru, estou falando. Fala aí, Não, Vladimir. eu valorizei muito mais a vida. Já perdi pessoas na minha vida, meu pai, meus avós e tal, mas já quando chegou a situação da minha mãe, que eu não perdi, graças a Deus, que ela venceu essa doença, que eu não gosto nem de falar o nome. Se Deus quiser, ano que vem está decidida que ela venceu essa doença. Isso foi na época da pandemia, que todos nós vencemos a pandemia, tem esse detalhe também, nós somos vitoriosos. Então, o que acontece? Tá para final de tratamento, e sabe o que é você valorizar cada semana de vida que você tem à frente quando a gente voltava lá no hospital, que a gente vai até hoje no Andaraí, no acompanhamento do tratamento, e o médico fala, tá tudo bem, a senhora volta agora daqui a 4 meses.
e faz novamente os exames, e acompanha. Agora estamos na fase dos 8 meses, indo para um ano. Então, quando o médico fala que você pode voltar daqui a 4 meses, bate aquele negócio, poxa, a gente tem mais 4 meses para viver. Então, não é na doença que a pessoa morre de repente, que morreu de repente, paciência, você tem que ali encarar. Mas quando você pode perceber que você tem uma coisa que você pode vir morrer, dá aquele estalo. E aí você começa a valorizar cada hora de vida, você acorda e Tudo. vê o céu nasceu, o Isso, sol nasceu, e isso. você tem mais esse dia. Então, eu acho que esses baques, de vez em quando, é um aprendizado que a gente tem, e a gente começa a valorizar cada minuto. Eu valorizo cada minuto, estou aqui trabalhando com vocês aqui ao mesmo tempo, e terminando aqui da gravação, sei lá, 11 horas da noite, feliz, contente, gostando do que eu faço. Então, isso que é o bacana. Iago, coleciona vinil. Coleciona vinil que tem muita história boa. Pega os discos, bota para tocar. Quando estiver tocando, fica lendo lá o encarte, fica lendo as histórias que você viaja. Legal. Vou te passar uns Obrigada, bacana para Rony. você. Obrigada, gente. Boa Nós já noite, meu querido. estamos aí com 1h15 de reunião. Estatística. Então, por favor, Cândido, a estatística da noite. Bom, tivemos na reunião 17 companheiros presentes. Gostaria muito de agradecer a presença do governador Cláudio Zinger, do período de 2022-2023, tá? Que é um grande amigo do Rotary Club Copacabana, a presença do companheiro Arlindo, do Rotary Club Lagoa, a presença do companheiro Marcelo, do Rotary Club Tijuca, a companheira da Barra, Heloísa, que também veio dar sua presença, Iracema Pacífico, presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Madureira. Uma honra estar com você, Guilherme, uma pessoa que eu gosto muito. Meu afilhado em Rotary! Tem que pedir bênção ao padrinho, você não viu, mas está abençoado. Tá? E a presença do poderoso Iago, do mais poderoso Vladimir, que é o nosso diretor de imagem pública, fazendo um trabalho sempre com alegria, dedicação. A gente ama você. A minha querida Indy, secretária eletrônica, a poderosa presidente, incansável, imbatível, todas essas pessoas Esqueceu do maravilhosas. Evaristo e da Marilene. Esqueceu do Não esqueci, Evaristo. não. De mim também. Maravilha. De mim também. Eu não Não vou falar mais com ele. falei. Então, é uma nova conquista. Veio da Abramil, a Raia tem loja em Madureira, no Centro Comercial Polo 1. O mundo é todo imbricado. Papai do Céu costura tudo. E a Raia veio interessada em conhecer melhor o Vesper. Não fui eu que fui atrás da Raia. A Raia queria conhecer o Vesper. E a Raia é uma pessoa aí com esse coração maravilhoso e muito espontâneo. O Evaristo, que é um homem de sorte, que conquistou a Marilene, e a Marilene, uma mulher de sorte, que conquistou o Evaristo. Vocês são um casal que a gente ama muito vocês estão sempre conosco. E espero, então, que dia 27, eu gostaria que todos os senhores estivessem, senhoras, pontuando um jantar no Germânia, presencial, às 19 horas. Vamos antecipar 1 hora para essa palestra de segurança do irmão de maçonaria, Coronel PM, o Biratã, que é uma pessoa maravilhosa, coladíssimo com o Marcos Lavorato nas questões étnicas do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo. Portanto, estaremos, Patrícia Magluta e todo o time do Rotary Clube Vesper, feliz de encontrar você no dia 27. Até lá, uma boa noite a todos. Com a palavra. Obrigada, Cândido. Obrigada. Gente, esse videozinho que a gente passou hoje é um TED Talk, né, em português. Se vocês entrarem na internet, procurarem no YouTube, tem vídeos muito interessantes, são vídeos curtinhos, e tinha até outros sobre o tema, né, sobre etarismo, idade, envelhecimento. Tinha um especificamente falando sobre as zonas azuis, que são as regiões em que tem um número grande de centenários, né? E os estudos que vêm sendo feitos com os centenários e que, com certeza, vão ajudar muito a medicina, né, no futuro, mostrando gente que tem esses centenários. E uma coisa interessante,
é que a maioria das senhoras centenárias são mulheres baixinhas. Eu adorei saber disso, né? É São verdade, a mulheres Neide baixinhas, tudo, né? Então, gente, foi uma reunião meio preparada de improviso, mas espero que vocês tenham curtido, né? Foi esse bate-papo. E vou tornar a repetir a frase que eu ouvi e estou tentando levar para a vida. Viva como se você fosse morrer, porque com certeza você vai. Tá bom? Boa Boa noite. noite. Obrigado a Nossa todos pelo secretária carinho. pode colocar, por favor, o sino, soar o sino. Quem olha a Ingrid. secretária atual pensa até que é viva, né? Mas é um boneco. Acho que a Ingrid não está por ali. Não está por Fala ali. aí! Oi, gente, perdão, desculpa. É Eu pontual. estava um pouco longe do computador, mas é que eu estou aqui no escritório. Tá bom. Vou Soar o fazer sino. transmissão agora. Tá bom. O hino vocês não querem? Hoje não? Pode pôr. Tá bom, então. Para a gente Faz manter um falta, pouquinho de faz falta. formalidade. Faz falta. Para manter um Vou por pouquinho aqui da pra transmitir. formalidade. Salve em mim o pendão da esperança. Salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Uau! Saudação ao pavilhão nacional. A gente ama vocês. Muito boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, foi uma noite linda. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Excelente obrigada. reunião. Boa noite. Maravilha. Muita saúde, Beijo muita grande a saúde, todos. Boa saúde. noite, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom jantar para todos, que eu estou morrendo de fome. Tchau. Guarda uma marmita aí pra mim, então. Tchau, Iá. Valeu, Valeu, gente. irmão. Beijo grande. Tchau. Beijão. Outro pra ti, irmão querido.